Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Estarei apresentando esta aula sobre a estrutura do projeto de pesquisa, que faz parte da disciplina Introdução à Pesquisa em Solos, que é ministrada para alunos de cursos de Ciências Agrárias. Bem, a bibliografia básica desse conteúdo é o Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT, editado pela editora da UFPR. Bem, primeira coisa, por que elaborar um projeto de pesquisa? Porque, assim como quando você faz uma casa, você tem que elaborar o projeto dessa casa para que ela não tenha algum problema, também quando você está fazendo uma pesquisa, é importante, inicialmente, você elaborar um projeto de pesquisa, onde você vai detalhar todos os planos da futura pesquisa. Um projeto de pesquisa, ele é dividido basicamente em três elementos: a parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Bem, as partes pré-textuais são a folha de rosto, a lista de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas, siglas e símbolos, e também o sumário. Desses itens, apenas a folha de rosto e o sumário são obrigatórios. Contudo, é relevante que você inclua também a lista de ilustrações, a lista de tabelas e a lista de abreviaturas, siglas e símbolos, porque isso facilita a leitura de quem está lendo este projeto. Bem, entrando na parte textual do projeto de pesquisa, você vai começar esse projeto com a introdução. A introdução, como nós vamos ver mais detalhes depois, ela abrange três aspectos, que é o tema, problema e justificativa dessa pesquisa. Na sequência, tem a revisão bibliográfica, a hipótese ou hipóteses dessa pesquisa, ou seja, aquilo que o pesquisador supõe que vai acontecer, e os objetivos geral e específicos dessa pesquisa. Na sequência, o material e métodos, o que alguns autores também chamam de metodologia, os recursos necessários para desenvolver essa pesquisa, o cronograma dessa pesquisa. Então, essas partes compõem a parte textual do projeto de pesquisa. E todas elas são obrigatórias. Eventualmente, a hipótese ela pode estar num capítulo à parte ou incorporada, por exemplo, ao final da revisão bibliográfica. E, finalmente, a parte pós-textual, que vai incluir as referências e eventuais apêndices ou anexos, visto que essa última parte é opcional. Vamos especificar um pouco mais alguns desses aspectos aí que falamos agora. Bem, no item do projeto tema, eu tenho que falar sobre qual é o assunto dessa pesquisa. Então, o tema, o problema e a justificativa, eles vão estar dentro do capítulo Introdução. Então, o tema vai delinear para o leitor qual é o assunto desta pesquisa. Lembrando sempre que você escreve um projeto de pesquisa para alguém ler, né? Então, tem que ser claro para essa pessoa que está lendo o que você pretende, aonde você pretende chegar. Segundo aspecto que vai também constar na introdução é o problema. O problema vai dizer para o leitor qual é a dúvida que temos em relação a este tema. E, finalmente, a justificativa, que também vai constar na introdução, que vai dar a relevância dessa pesquisa para a instituição ou para a sociedade. Então, esses três aspectos, o tema, o problema e a justificativa, têm que estar incluídos dentro do capítulo Introdução. O capítulo Revisão Bibliográfica vai dizer para o leitor o quê? O que já se sabe a respeito desta área que está se pesquisando, desse problema, como é que as pessoas já tentaram resolver esse problema, qual que é o fundamento teórico envolvido. Então, esses aspectos eles têm que estar incluídos dentro da revisão bibliográfica. A hipótese, muitas vezes, ela pode estar como um capítulo à parte ou fazendo parte da própria revisão bibliográfica, normalmente mais ao final desta revisão bibliográfica. A hipótese, ela muitas vezes é fundamentada justamente pela revisão bibliográfica. Então, a hipótese vai dizer para o leitor o que se supõe que acontecerá como resultado dessa pesquisa antes dela começar. Claro que essa suposição vai ser testada pela metodologia dessa pesquisa. E essa hipótese pode ser aceita, rejeitada ou parcialmente aceita ao final desta pesquisa, se ela for concluída. Bem, os objetivos, além de verificar se a hipótese é verdadeira e falsa, é o que mais se pretende com essa pesquisa. Tá? Então, é claro que o objetivo primário de qualquer pesquisa é testar a hipótese. A hipótese é verdadeira ou a hipótese é falsa. Material e métodos, ou também chamado por alguns autores de metodologia, é como será realizada essa pesquisa.
ou seja, quais são todos os passos necessários para a realização dessa pesquisa. O cronograma é quando nós vamos realizar cada etapa desta pesquisa. Então, o cronograma vai especificar para o leitor em que etapa, que mês, que dia, que quinzena nós vamos realizar cada etapa dessa pesquisa. E os recursos necessários envolvem os recursos materiais, os recursos humanos e os recursos financeiros necessários para a execução dessa pesquisa. Então, são essas questões que a gente tem que colocar na hora que vai começar a escrever um projeto de pesquisa. Se você prestar bastante atenção nessas questões, creio que você vai ter um projeto de pesquisa que vai ter uma certa coerência, né? Bem, vamos começar falando sobre o título, né? O título é a primeira coisa quando eu vou pensar num projeto de pesquisa. Ele vai estar lá na folha de rosto, ou seja, na primeira página do projeto de pesquisa. Ele deve ser claro e suficientemente explicativo. O título do projeto deve ser bem escolhido, porque ele vai estar vendendo a proposta de pesquisa. Principalmente se você precisa que essa pesquisa seja aprovada, por exemplo, por um órgão financiador, pela sua instituição ou por outra instituição que seja parceira, enfim. O título ele é um aspecto importante do ponto de vista de já interessar o leitor a respeito deste projeto de pesquisa. Bem, a introdução, como falei, deve caracterizar três aspectos principais: o tema da pesquisa, o problema que está sendo pesquisado e a justificativa de estudar esse problema. Notem que podem haver vários problemas relacionados ao mesmo tema, mas a gente está escolhendo um problema de pesquisa especificamente. Por que a gente está escolhendo este problema de pesquisa relacionado a esse tema? Por exemplo, se eu fosse pensar, digamos assim, sobre a adubação da soja, existem inúmeros problemas de pesquisa que poderiam estar relacionados com a adubação da soja. Eu vou escolher um determinado problema de pesquisa. Mas por que eu estou escolhendo justamente este problema de pesquisa? Então é isso que a introdução tem que caracterizar para o leitor. Qual é o tema da pesquisa? Dentro desse tema, qual é o problema escolhido para ser pesquisado? E ainda, por que foi escolhido esse problema para ser pesquisado? A revisão bibliográfica, que alguns autores também chamam de revisão de literatura, deve buscar o estado da arte, ou seja, em que estado está, em que pé está a pesquisa relacionada a esse problema de pesquisa. Então, a revisão bibliográfica deve ser o mais exaustiva possível, no sentido de que realmente nós venhamos a procurar todas as pesquisas que já foram realizadas e que estão relacionadas com este problema de pesquisa ou sua possível resolução. Então, a revisão bibliográfica é um capítulo bastante importante dentro do projeto de pesquisa para que o leitor entenda que você procurou várias formas ou vários movimentos já feitos no sentido de tentar resolver esse problema, mas que, apesar de todas as pesquisas já realizadas, ainda existe possivelmente uma lacuna de pesquisa a ser preenchida. Se na própria revisão bibliográfica você já descobrir que esse problema de pesquisa já foi resolvido, não tem sentido você continuar escrevendo esse projeto de pesquisa, obviamente. Você só vai continuar escrevendo esse projeto de pesquisa se, na sua revisão bibliográfica, já ficou claro que esse problema de pesquisa ainda não foi solucionado ou não foi solucionado adequadamente para a sua realidade. Muitas vezes ele pode ter sido solucionado para uma outra realidade e não para a sua realidade específica. Talvez por uma outra cultivar, para um outro tipo de solo, para um outro clima, para um outro relevo, para um outro tipo de tratamento, enfim, mas não para a situação específica que é o seu problema. A revisão bibliográfica de uma pesquisa na área de solos deve priorizar artigos científicos recentes, publicados principalmente em revistas com alto impacto. Em outros módulos dessas disciplinas, vamos falar sobre os tipos de publicações científicas, vamos falar sobre as revistas científicas e também sobre a questão da busca de artigos em revistas de alto impacto. Na revisão bibliográfica e também no resto do texto, todas as citações devem estar adequadas à NBR 10520. Então a gente vai ver depois essa NBR 10520 em um outro módulo desta disciplina também. Se a revisão bibliográfica for dividida em tópicos ou capítulos, também vai facilitar a leitura pelo leitor.
Então, muitas vezes, o pessoal escreve a revisão bibliográfica sem nenhum tópico, sem nenhum capítulo. Fica difícil para o leitor entender onde começa um assunto, termina outro. Então, não tem problema nenhum você dividir o capítulo revisão bibliográfica em subcapítulos. Inclusive, vai facilitar e muito a leitura pela pessoa que está ou analisando aquele projeto ou que possa estar interessada nesse seu projeto. É relevante colocar que o material e método sempre deve ser escrito, a revisão bibliográfica sempre deve ser escrito dos aspectos mais gerais para os aspectos mais específicos. Então, você começa falando de temas mais genéricos e depois você vai falar de temas mais específicos, mais relacionados diretamente ao seu problema de pesquisa e à possível solução desse problema. A principal finalidade, então, da revisão bibliográfica é deixar o pesquisador suficientemente esclarecido para formular as suas hipóteses. E para o leitor, é que o leitor entenda, a partir da leitura da revisão bibliográfica, por que você chegou a essas hipóteses. Então, ao ler a revisão bibliográfica, ela deve ser conduzida de maneira que, ao chegar ao final dela, o leitor não tenha dúvida nenhuma em relação ao porquê você escolheu aquelas hipóteses para colocar no seu projeto de pesquisa. Outro capítulo muito importante é o material e métodos, ou também que alguns chamam de metodologia. Ela vai englobar todos os passos, os métodos, as técnicas, os materiais, a definição da amostra e principalmente a análise de dados que serão empregados. Então, muitas vezes, até é muito comum as pessoas escreverem um projeto de pesquisa, colocarem lá aspectos, por exemplo, sobre onde vai ser implantado o experimento, qual vai ser o tipo de solo, o tipo de planta ou de animal, qual que é a semente, qual que é a adubação, qual que é o preparo do solo e o clima, uma série de aspectos tentando definir. Depois você vai explicar quais são os tratamentos, como é que vai coletar as informações na planta, do animal, no solo, mas esquece de dizer como é que vão ser analisados esses dados. A análise dos dados também é um aspecto muito importante que tem que estar dentro do material e métodos. O material e métodos devem responder as seguintes perguntas: aonde fazer, com o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, notem que o material e métodos, eu costumo brincar, é tipo uma receita de bolo. Quando você pega uma receita de bolo, está escrito o que lá na receita do bolo? Está escrito qual tipo de forma você vai precisar fazer o bolo, qual tipo de ingredientes, farinha, açúcar, etc. Como é que você vai misturar esses ingredientes, preparar para fazer o bolo, quanto tempo você vai deixar lá dentro do forno e como é que você vai testar, inclusive, para ver se depois o bolo ficou bom ou se ele está no ponto ideal para ser retirado do forno. Então, notem que quando a gente escreve material e métodos, a gente tem que pensar mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, se uma pessoa que não me conhece, nem conhece a área de pesquisa, ela lê aquele material e métodos, ela tem que conseguir facilmente reproduzir o que eu estou fazendo. É como se fosse uma receita de bolo. Então, um bom material e métodos, ele não é aquele que você lê e não entende nada. O bom material e métodos é aquele que você, lendo esse material e métodos, você poderia, sem dificuldade nenhuma, reproduzir todos os passos que esse pesquisador pretende fazer. Note que, por enquanto, a gente está falando do projeto de pesquisa, ou seja, é o que se pretende fazer. Note que, como ainda estamos falando no projeto, o material e métodos vai ser escrito no tempo futuro. Será feito, será realizado, será colhido, será analisado. Quando você chegar, por exemplo, na etapa da monografia, você já vai escrever tudo no passado. Foi realizado, foi colhido, foi analisado, foi determinado, enfim. Note que o tempo do material e métodos no projeto de pesquisa é o tempo futuro, algo que ainda vai acontecer. Já na monografia, quando já tiver terminado a pesquisa, ou num artigo científico, o tempo utilizado é sempre o tempo passado, porque é algo que já aconteceu naquela pesquisa. Um outro item muito importante dentro de um projeto de pesquisa é o cronograma. O cronograma vai colocar temporalmente quando você vai fazer cada etapa da pesquisa. E notem que eu não posso estabelecer etapas dentro dessa pesquisa, lá dentro do material e métodos, e elas não aparecerem no cronograma. É muito comum isso. A pessoa eventualmente constrói o cronograma, coloca alguns itens e esquece outros. Por exemplo, coloca lá, digamos assim, a
análise laboratorial e não coloca no cronograma quando vai fazer a análise laboratorial. Então, o cronograma também é um aspecto importante dentro de um projeto de pesquisa, porque vai permitir que você coloque, dentro do tempo disponível que você tem, se vai dar tempo de fazer aquela pesquisa ou não. Aqui tem um exemplo de um cronograma de um projeto de pesquisa, onde você tem lá os meses, os anos, e você tem as diferentes etapas que vão ser desenvolvidas. Então, por exemplo, coleta de amostras de solo, preparo do solo, análise e correção, preparação dos tratamentos nos vasos, aí está se fazendo um cronograma de uma pesquisa em caso de vegetação, a condução da cultura em caso de vegetação, a coleta de amostras de solo e planta à medida que a cultura vai crescendo dentro dos vasos, análises laboratoriais que você vai ter que fazer, análises estatísticas também, que eventualmente você vai ter que fazer, a revisão bibliográfica, que na verdade é uma etapa que perpassa boa parte do projeto de pesquisa, começa desde a elaboração do projeto, vai até quase o final daquela pesquisa, a redação da monografia, se você está, por exemplo, fazendo um TCC ou uma monografia para conclusão de curso, e inclusive a própria defesa e inclusive a correção da monografia. Não adianta você fazer uma previsão de que isso vai defender em determinada época, mas não prever que eventualmente vai ter também correções nesta monografia. Um outro item importante do projeto de pesquisa são os recursos necessários. Eles se referem justamente a tudo aquilo que você vai precisar para desenvolver aquela pesquisa, inclusive monetarizado, ou seja, colocando valores aí, né, se é necessário ou possível, né? Porque muitas vezes você pensa numa pesquisa, mas que acaba tendo um custo muito alto e que não é possível ser realizada, ou que necessita de algum recurso que necessariamente você vai comprar, mas que não está disponível. De repente eu preciso de uma casa de vegetação, mas a casa de vegetação já está toda ocupada, não tem espaço lá. Ou preciso de animais e esses animais não estão disponíveis. Então, nos recursos necessários, nós vamos falar sobre os recursos humanos, as pessoas, aí envolve o pesquisador, auxiliares, laboratoristas, pessoas que vão fazer, inclusive, atividades diversas dentro desse processo, inclusive auxiliares de campo, equipamentos e materiais permanentes, eventualmente você não vai comprar para a tua pesquisa, mas que já tem que estar disponível na instituição de pesquisa, construções e instalações, por exemplo, casa de vegetação, piquetes para os animais, qualquer outro, digamos, por exemplo, um trator, enfim, qualquer coisa que seja necessário para o desenvolvimento da pesquisa. Material de consumo, inclusive insumos agrícolas, reagentes, material de escritório, material de campo, serviços de terceiros, como, por exemplo, análises laboratoriais, aluguel de veículos, diárias, serviços de hospedagem, serviços até mesmo de análise estatística, e outros, como, por exemplo, viagens diárias, alimentação, etc. Então, todos esses recursos devem ser descritos dentro do projeto de pesquisa. Lembra que o projeto é anterior à pesquisa, ou seja, eu tenho que já prever tudo que eu vou precisar. Assim como, por exemplo, o engenheiro vai prever lá quanto vai precisar para começar a construir uma obra, né? Então, além de fazer a planta da obra, também vai fazer um detalhamento de quanto vai precisar de tijolo, de cimento, de cal, de ferro, etc. Então, também eu tenho que colocar aqui tudo que vai ser necessário para realizar esta pesquisa. Então, aqui tem um exemplo de recursos necessários para um projeto de pesquisa, onde se estabeleceu alguns aspectos que não vai ser comprado aqui eventualmente, mas que vai ser utilizado, né? Por exemplo, a casa de vegetação não vai ser comprada para esse projeto, mas vai ser utilizada. O laboratório não vai ser construído, mas vai ser utilizado. Ali é um aspecto que tem um custo muito elevado dentro de qualquer pesquisa, é recursos humanos. Então, ali o custo da bolsa de iniciação científica, custo da bolsa de mestrado, ou qualquer outro recurso que seja necessário em relação aos recursos humanos. Às vezes, a contratação de pessoas. E daí, coisas como serviços, como aluguel de veículos, aspectos como material de consumo, como combustíveis, serviços também com análise de solos, materiais de consumo como sementes, adubos, corretivos, vasos, né, reagentes, vidrarias, gases analíticos, eventualmente consultoria para análise estatística, eventualmente custos de tradução e publicação de artigos, que também é um aspecto caro
dentro da pesquisa científica. Você fazer tradução de artigos para publicação em revistas científicas é caro. Você fazer a publicação desses artigos em muitas revistas científicas também é caro. Então, são aspectos que têm que estar incluídos também dentro do projeto de pesquisa. E um aspecto que também tem que estar incluído são as referências, né? Então, ao final lá do projeto de pesquisa, você vai citar todas as obras, principalmente artigos, né? Mas livros, boletins, mapas, tudo que você consultou e citou ao longo do projeto. Ah, eu tenho um determinado livro que eu apenas consultei, coloco nas referências? Não. Nas referências você vai colocar somente aquelas obras que foram citadas ao longo do projeto. Então, tudo que for citado no projeto vai ter que aparecer nas referências. E tudo que tiver nas referências tem que estar citado dentro do projeto. Tem que ter uma correlação direta entre aquilo que foi citado no texto e aquilo que está referenciado. Aquilo que está referenciado e aquilo que está citado. Não pode aparecer nenhuma referência não citada, não pode aparecer nenhuma citação não referenciada. Para referências, vai se utilizar aqui a NBR 6023, que será vista em um outro módulo da disciplina. Bem, é isso que a gente gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil esse módulo e até a próxima.